A política sempre foi um campo de disputas acirradas, mas o que leva alguém a seguir uma figura política, muitas vezes com a lealdade quase incondicional? Para entender isso, podemos recorrer à literatura e à filosofia, que têm discutido nuances do poder e do comportamento das massas há séculos. George Orwell, em seu clássico 1984, traz uma visão distópica de uma sociedade controlada por um regime totalitário. A famosa frase: quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado, revela o quanto a manipulação da informação é uma ferramenta poderosa nas mãos de líderes políticos. Ao controlar a narrativa, eles controlam a percepção que o público tem da realidade. O poder e a manipulação. Além de Orwell, Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, nos mostra uma forma mais sutil de controle. Nesse livro, a população não é oprimida pelo medo, mas pelo prazer. As pessoas são condicionadas a seguir um sistema que garante felicidade superficial, enquanto seu senso crítico e sua liberdade são silenciosamente suprimidos. Huxley nos alerta para o perigo de um governo que manipula o prazer para manter o controle. Enquanto isso, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, considerado um dos textos mais realistas sobre o exercício do poder, Maquiavel argumenta que um governante, para manter o poder, precisa estar disposto a usar a manipulação e, quando necessário, ser implacável. Ele sugere que os políticos muitas vezes justificam ações questionáveis em nome de um bem maior. Daí a famosa frase: os fins justificam os meios. Maquiavel levanta uma questão central: até onde é aceitável ir para manter o poder? A filosofia e o comportamento de massas. A filosofia vai além de analisar o poder dos líderes. Ela nos ajuda a entender o comportamento das massas. Friedrich Nietzsche, por exemplo, criticava a tendência humana de seguir a moral de rebanho. Para ele, muitos preferem seguir a maioria e obedecer sem questionar, pois isso proporciona uma sensação de segurança e pertencimento. Nietzsche acreditava que o indivíduo que busca pensar por si mesmo deve estar preparado para enfrentar a solidão e o medo de se afastar da maioria. Para ele, a verdadeira liberdade reside em questionar a autoridade e o conformismo, mesmo que isso signifique se sentir isolado. Hannah Arendt, uma filósofa política do século XX, também aborda o comportamento de massas. Em As Origens do Totalitarismo, ela descreve como regimes totalitários surgem e se mantêm no poder, explorando o isolamento e o medo das pessoas. Quando as pessoas se sentem desconectadas, elas se tornam mais suscetíveis a seguir líderes autoritários, que prometem segurança e pertencimento. O totalitarismo se alimenta da conformidade e da ausência de pensamentos críticos. A psicologia e a cegueira política. Além da filosofia, a psicologia também contribui para entendermos como as pessoas seguem líderes. Sigmund Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, explica que quando uma pessoa se torna parte de uma multidão, sua capacidade de pensar criticamente diminui. Ela se submete à autoridade do líder e age de forma instintiva, movida pelas emoções da massa. Freud argumenta que nas massas é o líder mais tirano que se destaca. Quando as pessoas estão em grupo, tendem a seguir a figura de autoridade mais forte, sem questionar suas ações. A falta de pensamento individual pode levar a um seguimento cego e muitas vezes perigoso. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Pensamento crítico e autonomia. Diante desse cenário, o que podemos fazer? Immanuel Kant, em sua Filosofia de Esclarecimento, oferece uma resposta. Precisamos cultivar o pensamento crítico. Para Kant, a verdadeira liberdade não está em seguir líderes ou autoridades sem questionar, mas em desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo. Ele nos convida a sair da menoridade,
a condição de depender dos outros para decidir o que é certo ou errado. Kant cunhou a frase "ouse saber", um chamado para que cada pessoa busque sua própria verdade e não siga cegamente as ideias impostas por figuras de autoridade. A autonomia, para ele, é o caminho para uma sociedade mais justa e esclarecida. Se seguirmos líderes sem questionar, nos tornamos prisioneiros de suas ideias e ações. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. Como Kant nos lembrou, a liberdade é o direito de seguir a própria razão. E você, está disposto a seguir a sua? Se inscreve, deixa o like, compartilha, é apenas o começo.